Amém ou não amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Versículo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, verso 16. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Às vezes dá vontade de ficar louvando aqui, né? E vendo Deus operar, e palavra, e louvor, e palavra, e louvor. Um dia a gente vai fazer isso, vai fazer um feriado, como tiver, assim, ó, fica quietinho. Ó. Então, amados, é muito bom adorar o Senhor, é muito bom sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão entendendo que Deus está neste lugar também na terça-feira. Amém ou não amém? Amém. Né, os irmãos estão entendendo isso. Quinta-feira estaremos em oração. Amados, dentro daquilo que nós vamos falar aqui, nós vamos falar de oração. E os irmãos vão entender um pouco o porquê orar. Amém, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Número 3, versículo de número 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriu o céu. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Assim na minha tradução. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo de número 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, diz assim, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amado, Deus tem falado bastante conosco aqui neste lugar. Eu tenho certeza que Deus tem mais para a nossa vida. Eu te peço toda a atenção, porque o Senhor tem algo para falar conosco aqui. Então, você que já bebeu sua água, já foi no banheiro, fica aí em paz. Deus tem algo para falar conosco aqui. E Deus tem falado comigo esses dias. Ontem, quando o pastor falou comigo também, veio algo na minha cabeça já a esse respeito, de que Deus quer falar com a igreja. Mas antes do Senhor falar com a igreja, o Senhor fala ao nosso coração, à minha vida. E ali nós começamos a nos sondar, começamos a reparar os nossos erros, a pedir perdão, né, em alguma coisa que talvez a gente esquece de pedir perdão ao Senhor, para que possamos ministrar a palavra do Senhor. E já no capítulo de número 3, os irmãos percebem, o pastor já deu uma palhinha aqui a esse respeito da oração, mas os irmãos passam a perceber uma coisa. O próprio Jesus também foi batizado, amém ou não amém? Tendo Jesus assim batizado, saiu logo da água. Lucas também ele vai dizer, no capítulo 3, do capítulo 3, verso 21, Lucas vai dizer diferente um pouco. Tendo Jesus sendo batizado, saiu da água, orando Jesus,
quando Jesus ora, a Bíblia diz que o céu se abre. Na oração, Lucas escreve desta maneira: o céu, ele se abre. Então eu quero ir aos poucos com os irmãos aqui para que possamos entender uma coisa. Jesus não precisava ser batizado, mas Jesus, para se passar realmente, para que o povo viesse a entender ele e ver ele como homem, ele também vai passar pelo batismo. Mas passando pelo batismo, a Bíblia diz que quando ele foi ser batizado, e como Lucas escreve desse jeito, na hora que ele é batizado, ele ora e o céu se abre. Amém ou não amém? Então o que possamos já entender nesta parte é que quando nós oramos então quando nós oramos o céu se abre. Então nós já possamos perceber uma coisa, a importância da oração. Amém ou não amém? Então é importante orar, porque a oração abre o Então vamos perceber algumas coisas, irmãos, o que vai abrir o céu. Mas para que Jesus foi batizado, irmãos? Primeiro, a palavra já vem dizendo que quando Jesus é batizado, o próprio Deus diz assim: este é o meu filho amado. Não foi Paulo, não foi João, não foi Marcos, não foi Lucas, não foi nenhum dos profetas em que apresentou a Jesus como filho, mas foi o próprio Deus que apresenta Jesus, naquele momento, à terra, ao povo. Este aí é meu filho amado. Mas para que Jesus venha fazer isso conosco, irmãos, nós temos que ter algumas coisas. Os irmãos vão entender isso aí. Para que Jesus, o próprio Deus, apresenta, irmãos, olha só isso é muito importante. Eu posso te apresentar para qualquer uma pessoa aqui e dizer assim, ó, este aí é o fulano de tal. Mas quando é o próprio Deus que diz assim, este é o meu filho Diogo, a quem eu amo. Ou seja, ele vai dizer assim talvez para Sepu, ao dirigente, ao anjo da igreja, dizer, pastor Marcos, este é o Diogo, a qual eu amo. Deus apresentando Diogo, o próprio Diogo, ao pastor da igreja. Este é o meu filho, esse vai te ajudar. Amados, nós vamos... O Sérgio falou assim, Ricardo, vai devagar. Eu falei, eu vou devagar, fica tranquilo. Mas há uma apresentação de Deus aqui, irmãos, dizendo a respeito de Jesus, esse aí é o meu filho. Esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer de chamar. Este é o meu filho amado. Amado, mas entende, será que a nossa fidelidade a Deus, será que isso, por ser tão fiel ou não sendo fiel a Deus, Deus tem o prazer de nos dizer, para qualquer um aqui, este é meu filho amado? Será que nosso Deus, ele pode dizer de você, pela sua fidelidade, pelo seu andar, pelo seu agir, pelo que você tem feito, ele pode dizer para Satanás, este aí é o meu filho amado? Amém ou não amém? Ele pode chegar aqui à igreja do Senhor, a Sepu, e dizer assim, Sepu, este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Escuta, tem mais nesta noite para nós. Jesus, irmãos, ele vem ali cheio da unção. E por ter a unção, e por ter a palavra, e por ser Jesus, ele vai ser levado a um deserto para ser tentado pelo diabo. Agora a pergunta é, você como filho amado do Senhor,
Você tem unção, sim ou não? Você tem unção, sim ou não? Você é ungido, sim ou não? Você tem agradado a Deus, sim ou não? Então, a única coisa nesta noite que eu tenho para te dizer é que você vai ser levado ao deserto. A única coisa que eu tenho a dizer para você, se você tem unção, se você é ungido, se você tem buscado a Deus, se você é uma pessoa de oração, eu tenho uma palavra para te dizer: vai ser levado ao deserto. Você vai ser levado ao deserto. Por quê? Jesus, como filho, sendo apresentado pelo próprio Deus, com aquela voz tão alta: este aí é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Cheio da unção, batizado, tem palavra, obediente. Você é isso? Tudo isso? Então eu tenho mais uma coisa para te dizer. Mais uma vez, vai ser levado ao deserto. Ou você vai sair com medo daqui, ou tu vai para o deserto direto. Agora, depois de Jesus ser batizado, desce como Espírito uma pomba e sobre Jesus. Escuta isso, irmãos. A pomba vem com o Espírito de Deus e desce sobre Jesus Cristo. É tchuque, pastor? Tchuque. Isso. Desce sobre ele. Por quê, irmãos? Porque entendemos uma coisa. Você pode ficar tranquilo a esse respeito. Deus só vai te levar ao deserto se você for cheio do Espírito. Porque se você não for cheio do Espírito, Ele não vai te levar ao deserto para ser tentado. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado. Amém ou não amém? Mas antes disso, o Espírito desce sobre ele. Porque há uma necessidade de buscar a presença do Espírito para que você possa ir para o deserto e ser vencedor. Não saia daqui para ir para o deserto sem que seja cheio do Espírito de Deus. Escuta, que Deus tem para falar conosco aqui nesta noite. Jesus é levado ao deserto cheio do Espírito, depois de ser batizado, depois de ser apresentado como filho amado pelo próprio Deus. Deus vai levar ele, o Espírito vai levar ele ao deserto para ser tentado. Aí eu fico pensando um pouco a esse respeito desse deserto. Ele já é levado, irmãos, para ser tentado. Ele não foi levado ao deserto porque tinha uma mesa posta para ele almoçar, jantar, comer, beber. Não. Ele foi ser tentado pelo diabo. Então esse deserto que ele estava foi o deserto realmente. Se ele não está na posição, ele cai. Se ele não tivesse cheio do Espírito, obediente a Deus, apresentado por Deus, ele cairia. 40 dias, 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Porque depois de sair, amados, dos 40 dias, ele não ia mais aguentar ficar com fome. Daí, o corpo ia pedir de uma tal maneira que ele poderia morrer. Então, o máximo que conseguiu foi os 40 dias. Daí para frente, não tenta. Ele não tentou, porque ele sairia do propósito. Então, tinha que fazer os 40 dias, 40 noites. Então, dali ele teve fome. Aí a palavra vai nos dizer que Jesus diz o seguinte, que a fome dele é fazer a vontade de Deus. A fome de Jesus é fazer a vontade de Deus. Quando você sai para fazer o jejum, irmãos, você não vai fazer nenhum jejum aqui, em nome de Jesus, quero que você aprenda isso.
para poder ganhar um carro. Vou fazer um jejum porque minha geladeira ficou ruim para alguém me dar uma geladeira. Não, não é nada disso, irmãos. O jejum não é nada disso. Eu vou fazer o jejum para poder comprar isso, comprar aquilo. Não é. O jejum, você vai mortificar a sua carne para você ficar sensível em ouvir a Deus. Amém ou não amém? O jejum, ele faz você ficar sensível ao Espírito para você poder ouvir a Deus. Aí sim, se você quiser comprar uma geladeira, ele vai te dizer não ou sim. Não é para você comprar, é para você ouvir ele dizer sim, não ou espera. Amém ou não amém? Então não faça jejum achando que você vai comprar alguma coisa, não, irmãos. Faça para você ouvir a Deus primeiro. Para você saber o que Ele quer com você. O que Ele vai dizer para você. Mas se prepare para o não também dele, tá, irmãos? Se prepare, porque o não existe do Senhor. E o não do Senhor é positivo. Porque Ele sabe o melhor para nossas vidas. O não de Deus é positivo, porque Ele sabe o melhor para nossas vidas. Amém ou não amém? Escuta isso. Agora, Jesus é levado, batizado, levado pelo Espírito para ser tentado. E o diabo vai tentar de várias formas para poder tirar Jesus da posição. Mas ele pegou Jesus num momento, amados, o próprio Jesus, olha só, o próprio Deus, prepara o filho dele para ser tentado pelo diabo. O próprio Deus. Foi necessário ele jejuar, foi necessário ele buscar, foi necessário ele se batizar. Batismo não salva, mas você tem que se batizar, você sabe disso? Foi necessário ele correr, ser batizado, para ser preparado para ser levado para o deserto. Por que você não quer se batizar, se Jesus se batizou? Porque às vezes a gente, não vou me batizar não, eu só vou me batizar quando estiver preparado. Tu nunca vai ficar preparado para isso. Não vai. Desculpa dizer isso, mas se você acha que você vai se batizar, eu primeiro tenho que me preparar para se batizar, eu tenho que me preparar para aceitar Jesus. Não é desse jeito. Amém ou não amém? Você é como o ouro que foi tirado de lá daquele lugar e é lançado no fogo, e o fogo vai queimando você. Então, filho, se lança nas mãos de Deus, o Senhor vai queimando você e vai purificando sua vida até se tornar um varão perfeito, uma varoa perfeita. Então não pensa que você vai vir preparado ou preparada, não. Você tem que vir e se lançar no fogo. E deixa que Ele te prepara. Amém ou não amém? É isso que temos que fazer. Escuta isso, mas a palavra de Deus, irmãos, vem dizendo a respeito que Jesus ele é levado para ser tentado pelo diabo. E o diabo vai começar, versículo de número, capítulo 4, verso de número, vem um óculos, né? Verso de número 3, e chegando-se a ele o tentador, escuta isso. Como o tentador vem? De que maneira ele vem? Jair. Sapatinho? Isaac. Como o tentador vem? Não entendi. O tentador, ele vem bonito. Amém ou não amém? O tentador, ele vem com um salário bom. Sabe disso, irmãos? O tentador, ele vem com um belo salário. Até mesmo você fala assim,
Pô, mas eu não mereci esse salário não. Mas ele vem. O tentador vem linda. Virar para os jovens. Vou falar sobre o tentador. O tentador vem lindão. O tentador vem com uma palavra, ó. O tentador vem com uma palavra que você fica assim, uau, presbítero Nilton. Né, presbítero? Ele vem de uma maneira, o tentador, em que você não espera, mas ele vem. Salário bom. Mas em que te tira, sabe da onde? Da presença. Esse é o tentador. Ele vem. O tentador nos tira da presença, sem que você imagina, você está saindo da presença dele. Amados, hoje eu até falei, eu trabalho a beça, tá, irmãos? Eu também trabalho a beça. Tenho um emprego, amanhã estou empregado, hoje eu faço biscate, mas eu tento fazer de tudo para que eu possa estar aqui na casa do Senhor. Mas eu também trabalho para caramba, trabalho a beça. Hoje eu estava fazendo compra com a minha esposa, fomos fazer compra, e eu estava empurrando o carrinho, e ela bota, sai botando, irmão, sai botando. Engraçado que eu falei assim, você sabe se eu estou com dinheiro? Aí ela falou para mim assim, tu me chamou para o mercado? É confiar muito no marido, né, irmãos? É confiar muito, né? Eu fiquei olhando o carrinho subindo. Amém. Vai botando aí. Pegou coisa que ela nem pegava um tempinho. Ela, creme da Stephanie. Creme da Stephanie. Aí eu fiquei falando com Deus o seguinte. Eu falei, Deus. Ali empurrando o carrinho, eu falei, obrigado. Obrigado mesmo, Senhor, porque o Senhor tem me dado, sabe, de uma forma sobrenatural, irmãos. Quando eu penso assim, acabou. Meu salário é bem pouco. Eu falei, e o salário só pagou as contas. Aí eu falo, Senhor, aí ela fala assim, amor, é isso, isso, isso. Eu vou trabalhar, irmãos. Aí ele abre as portas, eu vou lá e consigo, faço a compra que eu quero. Amado, Deus, Ele é poderoso demais. Gabriel, tem que crer nele, irmãos. Tem que crer. Ele é poderoso demais, amados. Talvez você vá me olhar aí, algumas pessoas devem me olhar e falar assim, também foi tudo tranquilo para você, nunca passou negócio de enfermidade. Eu não vou nem te contar para tu não chorar. Agora parece que está tudo bem. Não, irmãos, às vezes quando começa isso assim, eu falo, Senhor, está tudo tranquilo. Aí o Senhor fala assim, vou te levar ao deserto. Ó. Está tentando lá fora, lá fazendo barulho, mas não tenho medo dele não. Sabe por quê? Deus ele vai nos preparando para nos levar ao deserto, porque Ele sabe que da maneira que estamos, nós conseguimos passar por tentações. Jesus ele vai passar por algumas tentações aqui, irmãos, que você conhece, essa palavra é muito conhecida ao seu coração, mas eu queria que você entendesse o que Deus está falando ao meu coração, para o seu coração, nesta noite. Essa tentação que Jesus passa aqui, Ele vai passar por ela, mas tudo que Ele vai dizer, é através, assim está escrito. Assim está escrito.
Por que Jesus ele vai falar isso, irmãos? Porque ele sabia que o tentador, ele só ia se revelar através do que está escrito. Talvez você esteja passando por uma tentação e o inimigo ainda não se revelou, porque está faltando você cair naquilo que está escrito. A máscara do inimigo só cai através da palavra de Deus. Quer conhecer o inimigo? Quer que ele se revela logo? Ou você vai ficar conversando com o tentador? Vai ficar batendo papo com ele? Tentador, a gente não bate papo não, irmãos. E se ele vir falar para alguma coisa para você, você não vai dizer, você vai dizer aqui, ó, assim está escrito. Quer que ele se revela para você? Quer que ela se revela para você? Pregue a palavra para ele. Porque através da palavra, a revelação de quem é a pessoa vai vir à tona. Porque no começo, a Bíblia diz que Satanás aqui é chamado do tentador. Amém ou não amém? Mas se você pegar lá no final, Jesus vai dizer para ele: apartai de mim, Satanás. Você está entendendo? Se você não for uma pessoa de oração, que busca a Deus, que lê a palavra de Deus, o inimigo não vai se revelar para você. No momento em que você estiver passando difícil, ele não vai se revelar para você. Ou talvez você ache que está tudo bem, é isso aqui que Deus escolheu para mim, é isso aqui que eu tenho que fazer. Mas se você não for uma pessoa de oração, que a oração abre o céu, e a palavra de Deus que entra no seu coração, o inimigo, ele vai fazer algo na tua vida, que vai destruir a tua vida. Mas se você for alguém que busca o Senhor, e lê a palavra, e ora cheio da unção, o inimigo se revela para você. Amém ou não amém? Quer ver ele se revelar? Palavra. Quer ver ele se revelar para você? Palavra. Ah, eu vou me mudar para esta casa aqui, porque está muito tranquilo, é muito bom, não sei o quê. Fala com Deus primeiro. Fala com o Senhor primeiro. Vai buscar em jejum e oração para ouvir a Deus, ter o ouvido sensível. Jesus não precisava disso, mas ele teve que fazer para nos dar o exemplo, nos dizendo assim: olha, filhos, se querem vencer a tentação, tem que orar para que o céu se abra. Quer vencer a tentação? Ore para que o céu se abra sobre a sua vida e o Espírito te enche. Aí você pode ir, porque a vitória é certa. E toda vez que o inimigo vir sobre você, use a palavra. Amém ou não amém? Deus está falando conosco nesta noite. O tentador é bonito. O tentador é cheiroso. Parece até que tem o cheiro do Senhor. Olha que cheiro. Ai. Irmãos, esse é o tentador. Quando fala no telefone: tá tudo bem? E aí? Está entendendo? O tentador, irmãos, ele vai fazer de tudo. E outra coisa, o tentador, ele também se veste como anjo de luz.
O tentador, ele se veste como anjo de luz para tentar enganar, para tentar nos enganar. Mas quando você que é uma pessoa da palavra, unção e oração, tentador não fica. Às vezes você anda até sozinho ou anda sozinha. Por quê? Porque o tentador não consegue ficar do teu lado. Sabe por quê? Porque quando vem com uma palavra sobre você, você tem a palavra de Deus. Você só fala de Deus? Tem outra coisa para falar não? Só fala de Jesus, só de palavra, de igreja? Esse é o tentador. Jesus teve fome. E ele achou que poderia pegar Jesus na fome. Mas o alimento de Jesus é a palavra. Foi tranquilo. Escuta isso. Eu quero que você saia avivado através do que Deus está falando com você. E você saia daqui e muda o seu comportamento. Venha para a oração. A oração abre o céu. Busca a unção. Busca o Espírito. Se lança no fogo. Ei, você que ainda não aceitou Jesus, que está pensando ainda em aceitar Jesus, se lança no fogo, porque quem vai purificar, te acertar e tirar todas as suas mazelas é o fogo. Esse fogo se chama Espírito Santo de Deus. Não fica pensando, eu vou me preparar para fazer isso. Não pensa assim não. Se lança no fogo. Porque é este fogo chamado Espírito de Deus que vai mudar a sua vida. Escuta isso. Versículo de número 5. Então o diabo transportou a cidade santa. Agora, o que o diabo vai fazer? Vai transportar Jesus à cidade santa e vai mostrar para Jesus. Mas escuta isso. O diabo agora, irmãos, ele sabe muito bem o que fazer. Às vezes, o que ele faz? Não transporta mais para a cidade santa. Tem pessoas que ele lança para a igreja. Tem gente que ele lança, não, pode ir para a igreja, estou tranquilo. Não muda! Está sempre na mesma. Aí ele fica tranquilo. Que talvez está perdido dentro da igreja. Perdido dentro de casa. Aí ele não precisa levar para mostrar mais a cidade santa não. Aí, qual é a estratégia dele? Vamos agora. O que eu faço? Eu levo eles para um bar santo, um bar gospel, um bar gospel. Vou levar para um bar gospel. Dança gospel agora. Vou levar para quê? Boate gospel. Não precisa mais levar para mostrar não. Porque muitas pessoas, amados, estão esquecendo de buscar Deus em oração, de buscar Deus em palavra, de buscar Deus pelo Espírito dele, de ser cheio da unção. Por quê? Porque agora virou a moda gospel. A moda gospel agora, irmãos, é muita coisa. Tem o samba gospel. Está gravando, né, irmãos? Agora tem que vigiar aqui, presbítero Nilton. Tem que vigiar aqui, porque agora está gravando. Isso vai longe. Amados. Agora, por quê? Porque as pessoas não querem mais ir realmente para a cidade santa. O diabo, não vou levar ele para mostrar nada daquilo, não. Eu já mostro dentro da boate santa, gospel, dança gospel, isso gospel. Um monte de coisa, irmãos, que estão arrumando aí
em que essa roupinha assim, desse jeito, tem que pular desse jeito, tem que dançar desse jeito. O diabo ele está enganando muita gente, em que agora a coisa santa não é mais santo. Não é mais santo. Eu tenho que andar desse jeito aqui. O diabo, eu estou tranquilo sobre essa pessoa. Já está nas minhas mãos. TikTok? Gosto. Eu já ia dançar de novo aqui no TikTok. Nem sei, mas eu ia fazer alguma coisinha. Porque não busca Deus. Não quer ser batizado. Está se preparando. O dia que estiver preparado. Aí vai ser, quero batizar quando estiver preparado. Não ora. Não lê a palavra. Aí o diabo fala, está comigo já. Preciso levar para dizer que você está com fome? Preciso levar até a cidade santa para mostrar? Preciso levar isso? Não preciso. Já sei para onde eu levo. Ei, filho, quer abrir o céu? Ora. Quer ver o céu se abrir sobre a sua vida? Ora a Deus. Jesus, ele vence todas as tentações através da palavra de Deus. Nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não tentarás o seu Deus. Mas o diabo, ele também sabe a palavra, né, irmãos? Sabe disso? Ele também sabe a palavra, que ele vai dizer a respeito da palavra. Só que ele não completa a palavra. Escuta isso agora. Às vezes, que ele vai... Desculpa, mas eu não consigo ficar com o microfone na mão. Às vezes, ele vai tentar nos enganar com palavras. Mas ele, você quer conhecer ele? Ele nunca vai completar a palavra até o final. Eu duvido se ele completa a palavra de Deus até o final. Para dizer assim, olha, tu és filho de Deus. Ele sempre vai vir com a metade da palavra. Quer conhecer ele? Lê a palavra com ele. Deus está falando, irmãos. E eu vou falar tudo. Tem pessoas em que o Senhor fala ao meu coração aqui. Esses dias eu estava orando a Deus. Falei, Senhor, por que isso? Filho, às vezes nós andamos em pedir perdão, de pedir perdão, de pedir perdão. Mas a gente tem que vigiar, irmãos. Vigia para que você não magoe o seu irmão. Vigia para você não magoar o seu irmão. Mas eu sou desse jeito. Você era desse jeito. Agora você é filho e filha de Deus. Vigia. Muita gente, eu fui ministrar numa igreja esses dias. O irmão falou algo lá que eu fiquei assim pensativo, a beça. Muita gente tem saído da igreja por ser aquela pessoa, ou aquele homem, ou aquela mulher de sempre, lá atrás, de lá atrás ainda. Ainda não mudou. Ah, eu sou desse jeito, você vai me aturar desse jeito. Eu não vou te aturar, não. Não aturo não, irmãos. Muda o seu comportamento. Muda o seu jeito de ser. Seja igual a Cristo. Tenta ser pelo menos igual a Cristo. Porque palavras magoam, mas usa a palavra de Deus. Amém ou não amém? É difícil arrancar um amém. Mas Deus fala ao meu coração, e tem falado esses dias todos. Eu falei, Senhor, o que fazer? Fala a minha igreja. Buscai a mim. Pelo menos tenta ser igual a mim. Para que você mesmo não venha fraquejar e sair da igreja.
Às vezes nós mesmos, irmãos, por ser desse jeito, por achar que nós temos que ser dessa maneira, não como Cristo nos chamou para ser, nós se magoamos com nós mesmos e saímos da presença de Deus. Nós tivemos um debate falando sobre isso. Pessoas às vezes saem da presença de Deus porque não quer mudar o seu jeito de ser. Vem para o meu máximo que você vai me ouvir. Mudar o seu comportamento, mudar o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu temperamento. Ei, filho, você tem pedido paciência a Deus? Não tem pedido? Mas como nós sempre falamos aqui, que a terra da paciência é a tribulação. A terra da paciência é a tribulação. Não adianta a gente pedir paciência a Deus e viver num lugar tranquilo, de paz, né? Eu sou o cara mais paciente que tem. Vive lá dentro, lá na roça, bem tranquilo, só com os bichinhos. Aí sim. Mas quando tu pede, Senhor, me dá paciência, se prepare, tu vai para o deserto. Se prepare que você vai ser tentado. Aí você mesmo vai conhecer você, se realmente você tem paciência. Porque a terra da paciência é a tribulação. É pessoas que vão falar contigo. Para que Jesus foi levado ao deserto? Cheio da unção, cheio da palavra, ungido pelo Espírito Santo, ele é levado ao deserto. Por que Deus aí não levou Jesus para um lugar mais tranquilo? Levou ao deserto. Ei, filho, já viu aquilo que a gente fala assim? Jogar em casa é mole. Quem é do futebol que fala, não, vai jogar no nosso campo, a gente sempre ganha. No nosso campo aqui a gente vai ganhar. Amém ou não amém? Aqui é certo. É como Deus fizesse assim com Jesus. Jesus, aqui no céu é tranquilo. Vou te levar para o tentador. Prepara Jesus e leva ele para o tentador. É como Deus estivesse falando para nós assim, filho, você foi chamado para ser missionário. Aqui dentro é muito fácil. Eu te falar, para quem eu amo, é muito fácil. De eu falar de Jesus, fácil. Se der um tiroteio aqui, todo mundo cai assim, ai meu Deus, oh meu Deus. Alguém que está passando com um fuzil, cheirado, fumado, você está lá. Mas alguém que você sabe que é tranquilinho, falar com o Leandro é muito fácil. Vou falar com o Leandro é fácil. Leandro, isso, pô, Ricardo, eu aceito. Mas alguém que não aceita quando você fala, alguém que você vai falar, o camarada não aceita, a moça não aceita, o marido não aceita, o filho não aceita, e você tem que manter a sua postura, que é cheio do Espírito, que é levado por Deus, que foi apresentado na igreja como filho de Deus. Você tem que manter a sua postura lá naquele deserto, lá no meio do cracudo, no meio da favela, no meio da família, que alguém não quer te escutar, mas você tem que ser o que você é, ungido de Deus, para pregar a palavra para eles. Aí eu quero ver se você é. Aí eu quero ver. É lá, irmãos. Alexandre, 1 e 2. É lá que tem que pregar. É lá que tem que ir. Mas por que eu tenho que ir para lá, Ricardo? Porque tu foi chamado filho de Deus. Você falou que tem unção, tem palavra e tem buscado o Senhor em oração. É lá naquele deserto que você vai. Não é lá no deserto onde João Batista estava batizando, não. Ali foi tranquilo, Deus desceu, Deus falou. Mas agora é diante do diabo, diante de pessoas que não gostam de você, diante de pessoas que não querem ver você bem. E você tem que estar ali diante deles pregando a palavra.
E vai lá. Aí os discípulos falavam assim para Jesus: mas Senhor, Lázaro já está morto. Vamos voltar lá, naquele lugar aonde tentaram nos apredejar, tentaram nos matar. A gente tem que voltar lá, Senhor. Sabe o que o Senhor disse para ele? Jesus: sim. Filho, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu sei que tentaram te bater, caluniaram você, tentaram te tirar até deste mundo, mas você tem que voltar lá para falar do Evangelho. Tu é um filho amado de Deus. Você tem que voltar lá. Falar para mim é fácil, mas é para aquelas pessoas lá que você precisa voltar para falar para eles. E Ricardo, você não sabe que o que eles fizeram comigo? Não quero saber não. Conta para Jesus. Conta para ele e vai, sabe por quê? Deus já tem falado para muitas pessoas aqui, não está prosperando ainda, porque ainda não se posicionou como eu quero que se posiciona, porque está correndo atrás das bênçãos, e as bênçãos estão logo atrás de você. As bênçãos estão logo atrás de você. Só que você fica correndo atrás da bênção, deixa que ela te alcança, mas para ela te alcançar é necessário você ir lá naquele deserto dos cracudos, daquela pessoa que te magoou, daquela pessoa que tentou te bater, daquele que tentou te tirar até do mundo, e falar de Jesus para ele. Esse é o deserto. Esse é o deserto que nós temos que ir para pregar o Evangelho. Jesus te pega daqui hoje. Jesus está pegando pessoas aqui hoje e vai levar naquele deserto lá, aonde você não quer ir. Quem quer ir para o deserto aqui? Ninguém. Se nós perguntarmos quem quer ir para o deserto, ninguém vai. Mas Jesus vai pegar pelas suas mãos, pela mão com o Espírito vai te pegar e vai te levar lá. Sabe para quê? Para você ser tentado. É lá que vão te tentar, que vai falar assim: eu não aceito, eu não te quero, você é isso. E você se posiciona, porque o Espírito está sobre ti, o Espírito te ungiu, o Espírito te levou lá, e é Ele que vai te dar vitória. Essa pessoa vai ter que se prostrar e ouvir a palavra de Deus através de você. Lá é o deserto que nós temos que pregar a palavra de Deus. Quando eu falo lá, você sabe aonde é. Uma vez que eu ministrei uma palavra mais ou menos desse jeito, depois um monte de gente veio me procurar: Ricardo, eu tenho que ir lá mesmo? Eu tenho. Ah, irmão, que você falou? Eu falei nada, irmãos. Quem falou foi Deus. Se Deus falou com você, então você tem que ir lá. Ah, mas me magoou, quase me bateu, quase isso, quase aquilo. Se o Espírito te pegar e está te falando que Ele vai te levar lá, é certo, a vitória é certa, a vitória é certa. Tu és filho amado. Quem é filho amado, levanta as mãos. Eu, diz o Senhor, tenho prazer em você, filho amado. E eu tenho prazer em te apresentar diante da igreja e dizer assim: esse é meu filho amado. Eu tenho prazer, diz o Senhor. Amém ou não amém? É bom quando Deus nos apresenta, né, irmãos? O próprio Deus nos apresenta, né? O Senhor falou: esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado. Jesus nunca disse, irmãos, Jesus nunca falou: é eu que sou. Eu sou o cara. Sempre que alguém ia falar para Jesus, é tu que diz. Se você é o que é hoje, é porque Deus te fez assim. Jesus não se apresenta. Quem apresenta Jesus ao mundo é o próprio Deus. Você tem que se apresentar sim, para fazer a obra de Deus. Mas quando você for apresentado para fazer a obra de Deus, entenda que a glória sempre será dele, não sua. A glória sempre será de Deus, não nossa.
Amém ou não amém? Estamos finalizando, irmãos. Eu não ia ministrar não, é o pastor que me chamou, tá, irmãos? Levado ao deserto para ser tentado. Sabe por que Deus colocou isso aqui no meu coração, irmãos? Porque tem pessoas aqui que talvez está sendo levado ao deserto e tem falado com Deus dessa maneira. Escuta isso. Senhor, eu acabei agora de me batizar. Eu estou te buscando, Senhor. Eu tô orando, eu tô lendo a sua palavra. É você que vai. Para ser tentado. Mas quem vai contigo é o Espírito de Deus. Ele só quer que você entenda que Ele sempre está contigo. Ele sempre vai estar contigo. Aonde você for, Ele vai estar contigo. Não se preocupa não, eu costumo sempre dizer, irmãos, e todo mundo aqui que arruma a casa sabe que quando a gente vai arrumar a casa, nós tiramos os móveis dos lugares, botamos de cadeira para cima, tiramos, batemos no tapete, né, levantamos o sofá para varrer embaixo. Talvez você entrou agora, está assim pensando, pô, tanta tribulação, tanto momento difícil que eu estou passando. Eu não sabia que ia ser tão difícil assim aceitar Jesus. É porque Jesus entrou na casa. E quando ele entra na casa, ele vai levantar o sofá. Ele vai levantar a cama. Ele vai trocar os lençóis. Ele vai varrer num lugar onde você não imagina. Sabe por quê, amados? Quando nós vamos varrer, às vezes, se a gente não tiver uma vassoura adequada, a gente não consegue pegar o cantinho. É mentira, é verdade, irmão? Não tem que ter uma vassoura certa para você ir lá no cantinho? Pastor, tem um negócio bom a beça lá, irmãos. Mas, irmãos, entenda isso para mim terminar e passar para o pastor. O Senhor, às vezes, vai pegar uma vassoura, irmã, escuta isso, adequada para varrer o cantinho. Está entendendo? Sabe por quê? No cantinho, às vezes, varreu a casa, mas não está com uma vassoura de Deus. Varreu. Mas o cantinho, aqui, ó, olha aqui para mim, amada. Ó, aqui, ó. Dá licença aí, amor. Pati. Aqui, amada. Dá licença assim, Tati. Deus está falando com você, tá? Aqui no cantinho, só Ele pode tirar. E esse cantinho aqui, a sujeira às vezes está agarrada demais. Aí, Ele tem que futucar para tirar. Porque Ele quer toda a casa limpa para Ele. Ele tem que tirar, irmãos. Quem faz faxina aqui sabe disso. Que existem lugares em que nós varremos. Mas depois eu varro lá no cantinho. Aí quando você for fazer, Ariane. Te achei, Ariane. Quando for fazer, está grudado. Eu não sei porque Deus está falando isso agora, irmãos. Sujeira que grudou lá no cantinho, só com a vassoura do Espírito para tirar. Tem sujeira que está lá no cantinho, lá, ó. Para tirar é com a vassoura do Espírito. E a vassoura do Espírito, às vezes, ela machuca. Sabe por quê, diaconisa? Porque tem que fazer força para poder tirar. E se não existe ainda um momento ainda, Jorginho, em que tem que jogar água e esfregar para poder tirar. Deus está falando conosco nesta noite. Tem pessoas aqui, irmãos, que está achando que está com a casa limpa, mas não está, porque Ele quer tirar lá do cantinho. Ele quer tirar uma sujeira que está lá no cantinho. E se você não quer tirar essa sujeira, sabe por quê? Porque essa sujeira às vezes dói em você. Mas o Senhor está falando conosco. Eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, que hoje, nesta noite, se coloca para que o Espírito tira toda a sujeira. Fica de pé em nome de Jesus.
Quero terminar, irmãos. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração nesta noite. Amados, nós como um dos líderes da igreja, a gente se preocupa com muitas pessoas. Não parece, mas a gente está sempre orando, em oração, pedindo a Deus, para que Deus revele dentro de ti aquilo que você precisa ouvir do Senhor. Sabe por que você veio aqui? Porque o Espírito trouxe você. Você nem viria, mas o Espírito de Deus trouxe você aqui para falar com você a esse respeito. Quer deixar o Espírito do Senhor varrer lá naquele cantinho? Quer deixar ele? Vigia, filho. Vigia, filha. Porque o inimigo sempre vai vir. O tentador, varão. Vou olhar para você agora. Bonita beça, né? O tentador vem cheiroso. Tá entendendo? Cheio da grana. Bom emprego. Entendeu? Querendo dar todos os prazeres. Mas se tiver na palavra, na oração, na unção, Deus te revela quem é. A revelação e a máscara só cai através da palavra. Por isso que Jesus ganhou e teve vitória. Que tudo que ele falou foi através da palavra, da palavra, da palavra e da palavra. Quer ter vitória? Através da palavra de Deus. Quer que o céu se abra? Busque Deus na oração. Quer unção? Para quê? Você quer unção? Quem está cheio da unção tem que ir para o deserto pregar o evangelho. Unção não é para ficar dentro da igreja. Unção é para pregar o evangelho a toda criatura. Feche os seus olhos nesta noite. Glória a Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, e o lugar alto não me lança só para demonstrar o meu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não
pega o povo de Israel do Egito, leva para um deserto, e eles não foram aprovados. Jonas busca o próprio deserto para ele, vai para boca de peixe, vento de peixe. Geazi busca um deserto para ele, pedir dinheiro ao Naamã e fica leproso. Talvez qual deserto você está? Davi busca no deserto, um deserto para ele, um Deus manda. O deserto que Deus manda Davi, as pessoas vão atrás dele para receber. Davi vai para o deserto, vai para uma caverna no Leblon, um montão de gente vai atrás dele, porque mesmo no deserto ele era tratado com quem estava doente. Mas também Davi pegou, trouxe um grande deserto para ele e para a família dele. Eu te pergunto, qual deserto você está vivendo? Que você escolheu? Ou aquele que Deus mandou você para ser aprovado? Ou Deus mandou você para estar sendo aprovado? Porque Deus mandou Davi para fugir de Saul, se esconder, muitos foram para dele. Mas quando ele pega, vem um deserto para ele, ele plantou. A família toda sofre. Tem desertos que você busca, né, pastor? Deus não se mete nele, não. Oh, Jesus. Porque você que buscou para você, é depois que é a ajuda de Deus. Mas tem deserto que Deus te leva para te forjar, para te moldar. Você nesta noite está no deserto que Deus te levou. Você está entendendo o propósito? Fica quietinho, que Ele vai te ensinar. Mas você que entrou no deserto que você buscou, você tem que vir aqui. Deus tira você dele. Porque sozinho você não sai. Deus vai te tirar, você vai sair machucado dele. Mas é melhor sair machucado do que ficar nele. Então se você está vivendo no deserto, não consegue sair desse deserto, vem aqui na frente agora. Porque aqueles que estão no deserto que Deus levou e estão entendendo o propósito, fica tranquilo, você vai sair dele. Mas se você está no deserto porque você está sendo desobediente igual Jonas, vem aqui hoje. Não é, mano? Porque hoje eu vou te tirar do deserto. Está apanhando do inimigo. Se está naquele deserto que você plantou para você, em desobediência, está na hora de... Talvez você falasse assim, você que está no deserto e tem a tua bênção, todo mundo queria. Eu estou falando de quem está no deserto, que foi no deserto que quis, que plantou para estar no deserto. Esse é o verdadeiro, que vem aqui e fala, eu quero ser nesse deserto porque eu entendo que eu quis, mas eu creio que Deus vai me tirar. Mas vem aqui, sem medo, irmão. Aleluia, isso é sem medo, meu filho, sem medo. Tem gente, se liga na sessão. Quando eu estiver vendo vocês, olhando não. Tem mais gente, irmão. Tem gente chorando no deserto que foi porque Deus não mandou ir, foi por causa de atitudes. Deus quer tirar você dele. O deserto que Deus te levou para te provar, Ele vai te tirar. E você vai sair provado. Aí você está aí tranquilo, fica tranquilo. Eu estou falando daquele que você está vivendo. E você sabe se tomou uma atitude diferente e errada. E agora está sofrendo. Você não precisa dizer para mim qual é a atitude, não, mas dizer para Ele. Mas Ele quer te tirar dessa situação. Ele quer te tirar desta situação. Porque não foi Deus que te levou, você que plantou para ir. Então vem aqui para Ele te tirar. Reconheça que você está nesse deserto, porque você fez algo que te levou. Reconheça para Ele te tirar desse deserto. Senão você vai morrer. Vai ficar frustrado. Vem aqui, irmão, dou a libertação para você. Tem um deserto que Deus está te tirando. Mas você precisa reconhecer que você
eu quero voltar para a tua casa
de onde eu nunca deveria ter saído. Eu saio hoje, Senhor, desse deserto e vou ter uma nova vida.